Muito bem. Segundo o cantor Lobão, o Brasil está se encaminhando para uma nova ditadura, uma nova espécie de ditadura que caminha a passos largos, mas de maneira um tanto implícita, né? Disfarçada. Ok, no meu entender, o Lobão está errado. Olha, gente, eu admiro o Lobão por ser um grande músico. Eu não sou fã da música dele, não acredito que ele tenha uma boa capacidade para compor, mas ele é um cara que entende de música, né? Ele é um excelente produtor, estudioso de música, é um homem culto, é um homem que se expressa muito bem. Eu acho até que ele tem uma capacidade poética, pelo modo dele falar, pela elegância com que ele expõe, né, os conteúdos que deseja falar. Até depois do atrito que ele teve com o professor Olavo de Carvalho, né, cortaram relações, o professor Olavo mesmo elogiou os livros dele e até duvidou de que o Lobão fosse o autor de seus próprios livros, porque ele falou, está muito bem escritos. Né? Ok, mas a parte dessas diferenças, a questão é a seguinte, o que me parece estar fugindo da análise do Lobão é que quando ele quer comentar sobretudo sobre o governo Bolsonaro, que ele tem atacado sistematicamente, né, é, o que ele não leva em conta são os inimigos atuais do governo. Ele está fazendo, o que eu tenho percebido é que ele está fazendo muita comparação deste governo, o governo Bolsonaro, com o anterior, que foi o governo petista. Lula, Dilma. O Michel Temer não conta, né, gente? Porque o Michel Temer não é mais do que uma extensão do governo PT. Mas ele está comparando muito com o que aconteceu antes. Não que essa comparação não seja viável, não que não seja possível perceber problemas no governo Bolsonaro e até falhas, né? Inclusive o não cumprimento de pautas que ele prometeu. Vocês podem conferir lá no Nando Moura, quando ele produziu alguns vídeos denunciando a situação ali, porque o Nando Moura se articulou muito mais intensamente com a campanha pró-Bolsonaro do que o Lobão. E ele se decepcionou um monte, ele colocou as razões dele. E o Nando Moura tem muita razão em muitos pontos. Inclusive, ele até colocou uma foto lá do Bolsonaro, né, dizendo assim: Poxa, quando é para vir aqui em casa pedir voz, ele empunhou a guitarra lá e fez elogios ao rock. Agora bota aquele pateta alucinado do Dante Mantovani, né, na Secretaria da Cultura, ou seja, que é um cara que vamos dizer assim, expressou-se de uma maneira bastante radical, né, e bastante, vamos dizer assim, equivocada sobre uma série de questões culturais relativas ao rock. Então é claro que existem problemas sérios no governo Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte: o Lobão, no meu entender, ele está fazendo a abstração das pessoas que atualmente, os grupos de pessoas que atualmente estão tentando sabotar o governo Bolsonaro. Por pior que seja o governo Bolsonaro, Lobão, você tem que comentar sobre o que está acontecendo por aí. Eu não vejo uma palavra sua contra, por exemplo, os recentes acontecimentos que incluem ali a ação do pessoal da família Gomes, né, o Cid Gomes e o Ciro Gomes, que são dois tipos completamente desequilibrados, né? São pessoas que nunca produziram porcaria nenhuma de bom para as regiões onde vivem. Eu sei porque eu tenho amigos lá, são regiões pequenas e esses amigos meus dizem que o Ciro Gomes, a família Gomes, Cid Gomes, Ciro Gomes são odiados lá porque são, sim, pessoas que abusam de seu poder e a gente pode perceber isso pela ação do Cid Gomes tentando invadir, né, uma manifestação de grevistas policiais com um trator. Quer dizer, que é uma ação mais truculenta do que essa. E são pessoas que se opõem ao governo Bolsonaro. Você tem um documentário da Petra Costa, que é um vexame para o Brasil, literalmente um vexame, uma coisa explicitamente mentirosa. Ela mesma admitiu que é mentirosa. Você tem os resultados das últimas testemunhas que estavam depondo na CPI das fake news, que é o Hans River e o executivo da Iacons, que não foram favoráveis ao PT. Quer dizer, Lobão, enquanto
o Alexandre Frota estava lá colocando algumas verdades sobre fake news a respeito do governo Bolsonaro, aí você o apoiou, porque isso estava desfavorecendo o governo. Né? Aí o Alexandre Frota, que é aquela prostituta, né, barbada com pênis, né, que não tem dignidade nenhuma, né, que é um cara que acabou com a sua própria dignidade, né, que faz tudo o que lhe convém, foda-se os outros. Aí ele adquiriu foros, né, de autoridade moral, né, porque ele estava se opondo ao governo Bolsonaro. Mas agora que duas testemunhas muito mais sérias e que foram lá expor até, no caso do Hans River, expuseram até o prejuízo que o PT causou para eles, justamente por colocarem a verdade, aí você não comenta nada, né, Lobão? Qual que é a sua, cara? Não, então é bem provável, não digo que você seja esquerda, mas que você está flertando com a esquerda. Ah, você está. E não é possível que um homem da sua idade não perceba isso. Você tem que colocar, Lobão, em pauta os movimentos que estão se opondo ao governo Bolsonaro agora. Né? Grupos que pertencem ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, ao MST. O... Você tem o Glauber Braga soltando uma série de imprecações, de desacatos sobre o ministro da Justiça Sérgio Moro, que está fazendo um bom trabalho que você não reconhece. Você, Lobão, acho que foi no ano passado, ao fazer críticas ao governo Bolsonaro, você diz que o Sérgio Moro é um cadáver vivo. Mas peraí, então o homem não pode ser sereno, né? Tranquilo como ele é. O Sérgio Moro, ele tem um temperamento extremamente tranquilo, sereno, para lidar com o seu trabalho. Ele sempre agiu daquela maneira. Mas de repente você começou a atacá-lo moralmente como uma pessoa que está sendo conivente com, com problemas relativos aos filhos do Bolsonaro, né? E que por isso mesmo não é uma pessoa confiável. Mas como é que o Sérgio Moro vai atuar em todas as instâncias? Você me explique, Lobão, porque eu não entendo muito de tanto assim de política como você. Então você me explique como é que o Sérgio Moro vai conseguir avançar no trabalho dele se o estão boicotando. Isso quer dizer que ele é desonesto ou que ele está tentando fazer alguma coisa? Pense aquela coisa. Pense num agente policial infiltrado numa gangue. Já que esse governo é ruim e é uma espécie de gangue, se ele é corrupto, ele é criminoso. Então, pense no Sérgio Moro como um agente lá infiltrado para fazer justiça. Ele vai ter que agir de forma estratégica e vai ter que avançar a passos curtos. E tem outra, Lobão. Você está exigindo uma pureza do governo Bolsonaro que nenhum governo pode dar. Nenhum governo é, pode garantir um funcionamento pleno, né? E bem sucedido em todas as suas ações. Eu acredito que o governo Bolsonaro está muito mais negativo do que positivo, mas alguma coisa boa está sendo feita. E eu acredito ainda que é muito menos pior o Bolsonaro lá do que um petista lá, um Lula, um Haddad lá. Né? Só que essa questão, Lobão, o seu foco está errado. Você está comparando o governo atual, está intensamente comparando o governo atual com o governo passado, quando na verdade você deveria estar verificando todos os grupos de esquerda que estão tentando sabotar esse governo, que estão até se infiltrando lá para tentar desmoralizá-lo, para depois falar dos problemas do governo. Eu não vejo uma palavra contra os atuais inimigos do governo. Né? Uma palavra sua contra os atuais inimigos. Não vi. Você não está comentando nada sobre os absurdos que estão sendo ditos aí. Não necessariamente contra o governo Bolsonaro, mas os absurdos que estão sendo ditos pelo pessoal de esquerda. Qual que é a sua solução, Lobão? Hã? Me diz. Você diz que em um outro vídeo você disse que seria melhor o Mourão lá, né? O vice-presidente. Beleza. Só que tem uma outra questão. Estão querendo promover um impeachment contra o governo Bolsonaro. E aí você, Lobão, está sugerindo que se faça isso. E imediatamente, urgentemente. Né? Porque, segundo a sua visão, estamos caminhando para uma ditadura. Mas que ditadura é essa, Lobão? Você está aí e fala o que você bem quer. Quem é que está te ameaçando de morte, Lobão?
Quem é que está de fato o perseguindo? Se não um bando de mocorongo de psicopata. Pessoas que não estão ligadas a governo algum, pessoas desqualificadas. São essas pessoas que devem estar te perseguindo. Pessoas do governo não estão te perseguindo. Então, se estão perseguindo, prove. As pessoas aqui falam o que querem. Né? Que tipo de ditadura é essa? E quem disse, Lobão, que você fala pelo povo? Quem disse que você vai ecoar a voz do povo? Como o José lá, Trindade, da Jovem Pan, disse muito bem, um impeachment começa com a voz do povo, o povo se manifestando contra uma determinada autoridade do Poder Executivo, não é? E depois, essas manifestações vão adquirindo vozes específicas que vão as representando. Você fez isso, Lobão, no tempo em que estávamos nos opondo ao governo PT. Né? Você foi lá com o megafone e gritou. Só que agora, Lobão, você não está representando ninguém senão a você mesmo. A única coisa que eu vejo nos seus vídeos é você promovendo as suas obras, as suas músicas, os seus escritos. É só. Eu não vejo você de fato preocupado com a cultura brasileira. E não que você não seja um cara que não. Que você é um cara que entende de cultura brasileira, mas você não sabe por si só articular um movimento que realmente represente algo significativo pelo Brasil ou que vá convencer as pessoas de que realmente o atual governo é ruim. Você não vai fazer isso, porque você não sabe. Tem alguma. Quantos grupos estão aí pelas ruas querendo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Não tem esses grupos, são grupos pequenos, são grupos de esquerda apenas. Né? Eu não tenho dúvida, segundo o que eu tenho pesquisado, que a maior parte da população ainda aprova o governo Bolsonaro. E se as pessoas estão sendo enganadas, você vai ter que prová-lo. Bom, só que por enquanto a sua capacidade de prever situações está pífia. E eu não acredito que um homem da sua idade ainda consiga, muitas vezes, para a sua conveniência, querer, vamos dizer assim, usar de discursinhos, clichês, para defender uma determinada posição e atacar o governo. Como ó, em um vídeo, há uns meses atrás, você estava se queixando do calor no seu vídeo, né, num dos seus vídeos, e ainda daí você soltou essa frase. E tem gente que diz ainda que o aquecimento global não é uma realidade. O aquecimento global não é uma realidade global. E você quer um, quer uma referência para isso? Pega o professor Molion, o professor Ricardo Felício e o Thiago Maia. Vai lá assistir o canal deles, ou então chame eles para um debate, cara. Seja corajoso, Lobão. Chame esses caras, esses climatologistas aqui no Brasil e converse com eles. E eles vão explicar para você, vamos dizer, tintim por tintim, que você está errado. Que o aquecimento global não é uma realidade, muito menos um fenômeno antropogênico. Né? Então, me parece, Lobão, mesmo que você não esteja conscientemente querendo apoiar as esquerdas, você está esquecendo uma lição que foi muito bem colocada neste livro aqui, Os Demônios de Dostoiévski. Quando o Verkovensky está conversando com o Stavroguin, os dois líderes do movimento revolucionário, o Verkovensky diz para o Stavroguin, um professor que zomba de Deus na sala de aula, para os seus alunos, que são crianças, são adolescentes, está do nosso lado. Um juiz que absolve um criminoso está ao nosso lado. Então, Lobão, você, mesmo não estando explicitamente a favor de nenhum movimento de esquerda, só o fato de você se calar-se diante de todos os absurdos que a esquerda está promovendo aqui no Brasil em detrimento do governo Bolsonaro, já o faz, de certa indiretamente, aliado da esquerda. Você tem que notar isso. Como é que um homem da sua idade não nota isso? Né? E não que e você é um cara talentoso. Eu acho que você vai acabar jogando o seu talento, a sua inteligência fora. Justamente por isso, você não vai erguer voz. O Bolsonaro não vai sofrer impeachment. Por pior que seja, não vai sofrer. E você não vai conseguir articular um movimento desse porque você não está afeito à realidade dos fatos, à lógica dos fatos. Entendeu, Lobão? Tá na hora de você acordar, cara. Um homem da sua idade, ainda apegado a essa atitude do jovenzinho revolucionário, do jovenzinho que não aceita o sistema. Pera lá, cara, isso já passou. Você é um gato escaldado com o tempo da ditadura?
Você foi preso no tempo da ditadura ali, nos anos finais, no início dos anos 80, ainda estava numa ditadura militar. Você foi preso por quê? Porque você usava drogas e você falava um monte de merda. E você era um mau exemplo público. Não acho que você deveria ter sido preso várias vezes como você foi. Mas você não era exemplo de porra nenhuma naquele tempo. E você ainda quer levantar sua voz contra quem? Na entrevista lá com a loirinha lá na lata com o Lobão, ela lhe perguntou sobre as drogas. O que você falou, Lobão, sobre as drogas? Ah, elas foram palatáveis durante um tempo. Quer dizer que as drogas então são palatáveis, são boas para o nosso gosto? Quer dizer que elas fazem parte, então, fizeram uma parte significativa da história da sua vida? Você não acha que é uma tremenda irresponsabilidade você falar isso, Lobão? Eu vejo muitas. Você está se opondo também ao Olavo. Eu vejo muitas irresponsabilidades no professor Olavo. Realmente vejo. Né? O professor Olavo não é Deus. Não é tudo que ele faz que a gente tem que aplaudir. Mas ele, pelo menos, demonstra um interesse objetivo pelo Brasil. Você está muito mais interessado na sua expressão, no seu trabalho do que no Brasil. Essa é a diferença. Não tem muita maturidade na sua obra. E por isso que não há maturidade na sua crítica. E você vai ter que acordar para isso, cara. Era isso.